1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Nós tivemos na semana passada, na terça-feira, um grande culto aqui, onde eu falei um pouquinho sobre a história da reforma protestante. Quem participou desse culto? Foi bênção conhecer um pouquinho dessa história? Às vezes nós, como pastores, e na preocupação e na missão de ensinar, nem sempre é fácil. Porque por mais que a gente conheça um pouco da história, a gente precisa se debruçar em cima dos livros e recapitular as coisas, buscando ser o mais fiel possível e não misturar até as histórias. E compartilhar a verdade, sempre. Muitas pessoas até foram muito edificadas. Eu queria compartilhar alguns princípios para nós e um pouco mais dessa história. Aproveitar que é um meio de semana e quem veio, glória a Deus, vai receber. E o texto base é 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: vós, porém, sois, diga comigo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para ficar na igreja. É isso que está aí? Para quê? A fim de proclamar as daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, diga, eu não era povo de Deus. E é verdade. Agora sois povo de Deus, sim ou não? Vamos lá, gente, com mais convicção, participando. Sim ou não? Somos povo de Deus agora, sim ou não? Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, sim ou não? Fecha os olhos. Espírito Santo, inflama o nosso espírito com essa palavra e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Para que Deus te fez raça eleita? Para que Deus lhe fez sacerdócio real e nação santa? Para ficar sentado, para ficar na igreja anos e anos sem fazer nada? Não. Por que Deus nos coloca nesse tamanho nível de honra? Porque a Bíblia diz, vocês são raça eleita. E raça eleita significa um povo que foi escolhido. Eu não sei o que você entende disso, mas eu quero dizer que dentro da sua casa, Deus te escolheu. Acho que você não entendeu, lá na sua casa, você talvez tenha sido a primeira semente de Deus, lá Ele escolheu você, assim como escolheu a Abraão, para começar um grande avivamento naquele tempo. Deus escolheu você, escolheu a mim. Muitos aqui foram a primícia da salvação na sua família, na sua casa. E isso foi um ato da eleição de Deus, porque Deus sabia que Ele poderia contar contigo. Quando Deus te escolheu, Ele viu você sendo um canal nas mãos dEle para a salvação de toda a tua casa. Diga amém. E a pergunta é, o que você está fazendo? Como raça eleita, como um povo que foi escolhido, como aquele que foi escolhido por Deus, sacerdócio real. Deus nos chamou para sermos um povo sacerdotal. O povo sacerdotal é o povo que crê no poder da oração. É aquele que vai diante de Deus, que intercede, que busca, que ora, que vai até Deus pela sua família, pela sua casa. Quando eu aceitei Jesus, eu orava todos os dias pelos meus pais e pelos meus irmãos. Eu tinha uma coisa muito certa comigo: podem ser perdidos, meu pai pode ser um pecador, minha mãe é uma pecadora, meus irmãos pecadores, não importa, eles são alvos do amor de Deus. E se tem alguém que tem que orar por eles, esse alguém sou eu.
E nós vamos fazer isso depois aqui, nós vamos orar pelas nossas famílias. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, nesse tempo que nós vivemos de muitas infidelidades, de ataques tão terríveis contra a família, de uma sociedade tão individualista e egoísta, tem se encontrado poucos dispostos a pagar um preço pela sua própria casa, pela sua própria família. Mas eu quero lhe te informar mais uma vez, Deus te levantou para ser um sacerdote lá na sua casa, aquele que levanta as mãos, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que crê, aquele que abre a boca e profetiza, e aquele que leva os princípios de Deus para dentro da sua casa. É você, sou eu. Sacerdócio real. Não tem outro. Deus pode até usar, irmão, mas o negócio é com você. A responsabilidade é sua. Diga, eu vou ganhar minha família. É você que tem que tomar posse da palavra. É você que tem que abrir a boca e profetizar na tua casa. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer gostem ou não gostem, quer creiam ou não creiam, e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, o Senhor falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, eu tomo posse e toda a minha casa vai servir ao Senhor. Toda a minha família será salva. Eu comecei a levar os pastores lá na minha casa. Foi fácil, nem sempre é fácil levar um pastor na sua casa. Também não foi fácil para mim. Tinha muitos compromissos, muitas agendas, mas eu comecei a me esforçar por isso. Meu pai tinha uma enfermidade na perna, então eu falei para ele, olha, se o senhor quiser eu vou trazer um pastor aqui para orar pelo senhor. Eu nem me lembro se eu perguntei se ele queria, eu levei o pastor lá. E o pastor falou para ele, isso é uma obra de bruxaria que fizeram contra ti. E orou pelo meu pai foi curado. Eu me lembro de ir buscar alguns ingredientes para que meu pai fizesse macumba, levasse lá num pai de santo, né, para fazer um trabalho para ele, para ver se sarava aquele buraco na perna dele. Isso antes de conhecer a Cristo. Conhecendo Jesus, eu fiz igual o carcereiro de Filipos. Eu não sei pregar, mas eu sei levar quem prega dentro da minha casa. O que é que o carcereiro de Filipos fez? Atos capítulo 16. O Paulo disse para ele, olha, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diga comigo, ele não ficou só com a promessa. Diga, ele não ficou só com a promessa. Diga, ele não ficou só orando. Ele agiu. Eu vou te dar uma dica aqui hoje. Não fique só acreditando na promessa, a promessa é maravilhosa e é bênção, é para nós devemos crer nela, mas Deus não te chamou só para ficar crendo sentado. Não fique só orando também, comece a agir. Esse homem recebe uma promessa dessas, dentro da cadeia, sim ou não? Ele ia tirar a própria vida, quem lembra? Porque estava lá Paulo e Silas dentro da prisão. Começaram a adorar a Deus. O que é que aconteceu com aquela prisão? Desmoronou, um terremoto, destruiu as cadeias, as prisões, as correntes, os cadeados, as portas se abriram, ruíram-se os portais com as portas, foram tudo para o chão, e esse carcereiro, sabendo que seria cobrado pela vida dos prisioneiros, e a cobrança seria o quê? A própria vida dele, ia pagar pelos que haviam fugido, pensando que todos houvessem fugido, pensando que Paulo, Silas e os irmãos deram na perna, raparam fora. Falou, rapaz, eu vou morrer mesmo. Já vou resolver esse negócio agora. Pegou a espada e já ia se matar. E o Paulo disse para ele, rapaz, não faça isso não. Nós estamos todos aqui, ninguém saiu. Se fosse você e eu, hein? Nem vi o rapaz se matar. Eu teria corrido todo mundo. Rapaz, não se mate, não tire a sua vida. Nós estamos todos nós aqui na prisão. Ninguém fugiu.
Estamos todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. O rapaz tremendo. Meus irmãos, o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E você vai ser salvo, tu e a tua casa. O que é que esse rapaz fez então? Começou a cuidar do Paulo e Silas lá dentro da prisão. Não contentou com o negócio, porque o discipulado deve ter ficado muito gostoso. A conversa certamente ficou melhor ainda. Com mais calma agora. Palavras foram liberadas, está no verso 32 e 33. Ele pega Paulo e Silas, ele não se contenta com a situação e os leva para dentro da sua casa. Rapaz, esse negócio tem que ir lá para dentro da minha casa. Para quem estava com medo dos camaradas fugirem, agora quem é que está tirando os homens da prisão? Me ajuda lá, me ajuda, por favor. Raciocina comigo. Quem é que está fugindo? Quem é que está tirando os prisioneiros da prisão agora? Esse carcereiro não é fraco não, né? Vamos dar um aplauso a Jesus por isso, irmão? Eu não sei se você entendeu, mas o carcereiro foi para frente. Eu estou te mostrando que esse carcereiro quebrou os protocolos. Ele agiu. Ele não ficou só crendo. Ele não ficou só obrigado pela palavra ou promessa maravilhosa. Ele não ficou só orando. Ele não ficou só no discipulado. Ele levou o discipulado para dentro da casa dele. Coloca o verso 33 aí, meu filho, por favor. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado com todos da sua casa. Todos juntos, leiam comigo. Então, dá mais um aplauso a Jesus por isso. Diga, eu preciso agir. Eu não sei o que é que você tem que fazer, mas é hora de agir. Diga, eu vou ser salvo, mas não vou sozinho. Diga, minha família vai comigo. Eu não sei o que o diabo andou fazendo com a tua família. O espírito de inimizade que ele colocou, as maldições que ele lançou lá, as barreiras que ele construiu. Mas eu sei de uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré tem um projeto para toda a tua família, tem um plano de salvação para toda a tua família. É hora de você agarrar o projeto de Deus, é hora de você começar a trabalhar em cima desse negócio, porque o tempo está acabando. Mas não é só isso, somos também nação santa. Diga, nação santa. Irmão, é nação santa de verdade, não é mais ou menos não. Nós somos um povo que anda pelos princípios do reino de Deus. Isso é ser um povo santo. Nós observamos esses valores aqui, ó. Esse aqui é o nosso livro. Regra de fé e de conduta, de prática cristã. Nós andamos por essa palavra. E foi essa palavra que causou um impacto na vida desse homem chamado Martinho Lutero. Porque o Lutero, na verdade, era alguém escolhido por Deus. E na época que esse homem viveu, é interessante, as pessoas tinham uma visão distorcida de Deus. E pior do que não conhecer a Deus, é ter uma visão errada a respeito de Deus. Uma visão distorcida de Deus. Se pregava muito um Deus carrasco, um Deus punitivo, um Deus que podia amaldiçoar, matar, destruir, vingar, torturar as pessoas no fogo do purgatório a seu bel prazer. Essa era a ideia de Deus. E o jovem Martinho Lutero era um estudante de direito, devoto, católico. E uma certa ocasião esse homem enfrentou uma terrível tempestade. Quem assistiu o filme? E quem não assistiu o filme ainda do Lutero? Faz assim, quem não assistiu. Então, vocês vão ficar boiando um pouquinho, mas tudo bem. É melhor você assistir o filme. É melhor não. Assista o filme também. Está lá no YouTube, Lutero. Aquela tempestade que aparece no filme lá, parece tão simplesinha, mas na verdade foi uma baita de uma tempestade, enxurrada para todo lado, e água vindo, e água
e vento soprando. O negócio foi tão sério e raio caindo para todo lado. O raio quase que caiu em cima dele. Então esse homem, na sua devoção religiosa, mais que depressa faz uma promessa para uma santa lá. Ele disse: se tu me salvar, não deixar eu morrer, porque ele sabia que se ele morresse ali, ele ia para o inferno. Escuta isso, ele tinha consciência de que ele não estava bem. Com medo de morrer, ele pensou: se o Senhor me livrar, eu vou ser monge. E esse homem sobreviveu a essa tempestade. Então ele foi para o convento, lá para o monastério, para estudar, para ser monge. Ele era um homem dedicado, um homem temente. Ele queria mesmo conhecer a Deus. Assim como tem muitos católicos que querem conhecer Deus de verdade. Tem gente boa no catolicismo romano, que quer conhecer Jesus, que quer ouvir a palavra de Deus, e que Deus a qualquer momento vai abrir os olhos dessas pessoas, e como diz Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo mesmo, vão sair também. Esse homem agora, livrado da morte, livrado dessa situação, então adentra para ser um monge no monastério lá, e começa a estudar, e percebendo nele a sua fome e sede de Deus, um dos seus tutores o envia para estudar teologia. Mas antes ele vai fazer uma visita a Roma, e eu contei essa parte, não vou repetir essa parte. Fique escandalizado com o que ele vê. Na sua busca pela teologia, estudando a palavra, escute com atenção isso. Martim Lutero começa a perceber algumas coisas. Diga comigo, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse isso. Pouquíssimas pessoas tinham acesso às escrituras naquela época. A maior parte do povo não sabia ler. A maior parte do povo era analfabeta, ou analfabeto. Mesmo ele sendo monge, ele não tinha acesso à Bíblia. Faz assim, ó. Uau! Uau! Como que um monge não tem acesso, um estudante, um padre não tem acesso à Bíblia? Tem escritos que falam da Bíblia guardada a 7 chaves. Pelos papas, pelos cardeais. O que é que ele tinha acesso? Ele tinha acesso a uma versão da Bíblia em latim, com os textos adulterados. E foi-lhe permitido estudar teologia. E agora ele estudando, ele começa então a invadir os lugares onde tem a Bíblia no original. Estudou um pouco do grego. E ele começa a ler a Bíblia nos originais dela. E ele descobre que nos lugares onde havia a palavra penitência, na Bíblia em latim, na Bíblia original estava escrito arrependei-vos, arrependimento. E ele vai perceber que arrependimento não é a penitência, porque a penitência tinha a ver o quê? Com a punição. Eu tenho que pagar pelos meus pecados. Por que a penitência, estava escrito penitência? Porque favorecia as indulgências. Ele descobre que em Mateus capítulo 4, verso 17, se eu não me engano, lá não está a palavra penitência, mas está a palavra arrependei-vos. E arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança tal que produz mudança de atitude no comportamento. Essa é uma das descobertas de Martim Lutero. Ele vai perceber também em Romanos capítulo 12, que ele precisa ter a mente renovada pela palavra de Deus, e não pelas filosofias, pelos dogmas da igreja. E aí que começa o grande problema. Porque nesse tempo havia não só as muitas superstições em Roma, que eu já contei para vocês. Põe a mão na cabeça do João Batista, no crânio do João Batista, você vai ter não sei o que, uma bênção tal. O prego que foi usado para pregar, o cravo que foi usado para pregar os pés de Jesus. E assim vai. Os tesouros da igreja eram essas coisas. Ninguém se ouvia a palavra de Deus nessa época. Não tinha mensagem do evangelho.
Agora veja o que é que Deus pode fazer através de uma pessoa que conhece a Ele. Olha, veja o poder de Deus na vida de um homem que consegue, que tem os olhos abertos, que entendeu que é um escolhido de Deus, que entendeu que era um sacerdote de Deus, entendeu que era povo santo de Deus, e que tinha um propósito, tudo aquilo na vida dele. Esse homem vive nesse tempo. Diga comigo, num tempo de trevas, num tempo de grande comércio da fé. É um comércio da fé, irmão, tudo tinha preço. Você podia comprar salvação. Vocês estão aqui? A salvação, Lourdes, era vendida. Havia um documento do Papa, assinado por ele. As indulgências. Tinha uma tabela de preços, escute. Havia uma tabela de preços dos pecados que eram cometidos. É assustador o que eu vou dizer agora. Mas havia até a questão da pedofilia contemplada na tabela, o adultério contemplado na tabela. Homens muito ricos pagavam antecipadamente para cometer pecados por 1, por 2, por 3 anos e assim por diante. Você podia pagar antecipado. E os pecados, na maior parte deles, eram pecados ligados à área sexual. Pecados ligados à imoralidade sexual. Vocês estão aqui ainda? A imoralidade andava à solta na igreja e fora dela. Porque até o Papa tinha 8 filhos. O Papa Leão X tinha 8 filhos com as freiras. No Vaticano tem muito feto de bebê enterrado lá. Vocês estão aqui ou não? Diga comigo, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que é importante a igreja saber disso? Porque a igreja católica tem medo dessa história. A coisa era tão séria, o comércio da fé era tão sério, que qualquer homem rico daquela época podia ser um bispo, podia ser um cardeal. Bastava ter, porque o cargo eclesiástico não era por chamado, não era porque viu na pessoa piedade, viu na pessoa amor por Deus, viu na pessoa o chamado pastoral. Porque quem é pastor antes de ser ungido. Dá para se perceber na pessoa o amor por vidas, a dedicação, a entrega, o zelo pelas coisas de Deus. Não era assim, era por quem tinha mais. Então as pessoas compravam os cargos da igreja, porque a igreja disputava com o Estado poder. E em muitos momentos a igreja, eu me refiro à igreja católica, ao poderio romano, era mais poderosa do que o próprio Estado. Ontem eu coloquei um filmezinho, quem viu lá, John Hus. É um dos reformadores que vem antes de Lutero, 100 anos antes. E ele, inclusive, recebe um salvo-conduto do imperador para falar no concílio católico, mas nem mesmo com salvo-conduto. Esse homem, o imperador conseguiu livrar a vida de John Hus. Ele foi para a fogueira. Porque a igreja mandava mais do que o Estado. Vocês estão aqui ainda? Diga comigo, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preocupa não se tiver que repetir mais uma vez. Fora essa questão da venda dos cargos, a venda da salvação, a venda do perdão, as indulgências, pela pessoa do Tetzel, Johanna Tetzel, os acordos que eram feitos, ai de quem se levantasse contra a igreja, ai de quem falasse alguma coisa contra a figura do Papa, porque a autoridade dele era inquestionável. O Papa era considerado sendo o vicário Filis Dei, o vigário de Cristo, aquele que ficou na vaga de Jesus. Não era o Espírito Santo, era o Papa. A sua autoridade era maior do que a própria autoridade da palavra de Deus.
a sua fala, a sua voz estava acima da palavra de Deus. A igreja acima da palavra de Deus. Ai de quem falasse contra ele. E Deus levanta esse camarada, Martinho Lutero, que tem os olhos iluminados pela verdade do Evangelho. Que como John Wycliffe, John Hus e outros que vieram antes dele, viram as Escrituras e a palavra de Deus, a verdade, iluminou os olhos do entendimento dele. E esse homem debaixo da unção de Deus, é isso que eu quero cutucar o teu coração. Ele enfrentou, não foi só uma questão familiar, ele enfrentou o maior império da época, um poderio que mandava depor reis. A igreja mandava depor reis na Europa. Um poderio que mandava queimar os seus opositores. Mas esse homem entendeu, Deus me chamou. E mesmo acreditando e tendo um bom coração em relação à igreja, porque muitas das suas teses, e eu posso falar que eu li todas elas. E ontem eu estava em pé ainda 1h, 2h da manhã, lendo. E minha esposa, o que você está fazendo? Porque eu não estava nem querendo sentar mais. Estava lendo em pé. E comecei, eu acho que eu fiquei 1h30 em pé, lendo. Com a abajur lá ligado na minha cara e eu lendo. Meu filho, você está em pé, que está fazendo? Estou lendo. Depois de quase 1h, você não vai vir dormir? O que você está fazendo em pé? Estou lendo. Estou quase terminando. Quando terminei, eu larguei. Mas escute isso. Nas próprias teses você percebe que ele tinha carinho pela igreja e colocava até em questionamento as ações daqueles que vendiam as indulgências, pensando, o Papa não sabe disso, porque se eu souber disso, ele jamais vai concordar com um negócio desse, porque ele tinha uma boa ideia da igreja. Não sabia ele que o mais alto escalão era o mais corrupto de todos. E esse homem, então, escreve essas 95 teses, as chamadas 95 teses, e prega na porta da igreja, no lugar que se colocavam os anúncios. E ele vai lá e prega essas teses, rebatendo, protestando, e daí vem a palavra protestante. Aquele que protesta. E o que é que Martinho Lutero, contra o que ele está protestando? Diga comigo, contra os abusos. Os abusos causados e praticados pelos próprios da igreja. Protestando contra, diga comigo, a injustiça social. Você vai ver lá. Ele vai falar até do anel do Papa, que valia muito. Depois disso aí eu até fiquei preocupado com o meu anel. Não vale tanto assim não, mas ele falou, só o anel do Papa dava para matar a fome de muita gente. Dá para matar a fome de muita gente. Irmão, nós estamos falando de uma época de miséria. Essa época não havia classe média, havia os muito poderosos e os muito miseráveis. É uma época de muita ignorância, por isso que é chamada a idade das trevas. As pessoas não conhecem a palavra, as pessoas não conhecem Jesus, a maioria das pessoas não tem conhecimento sequer da vida comum. Havia tanta doença, tanta enfermidade. A maior parte das crianças morriam, quando não na barriga, no útero do materno, após nascer, muitos morriam já bem pequenininhos. O Martinho Lutero tem esse susto, esse medo de morrer, porque bem lá na faculdade que ele estava estudando direito, 2 amigos dele morreram bem próximo naquele dia. Muita morte, muita mortandade, muita fome, muita pobreza. O que as pessoas produziam era confiscado pela igreja e pelo Estado. Escute isso. Uma coisa é nós sermos fiéis a Deus, outra coisa é a igreja de Deus querer explorar o povo. Eu não preciso ter nenhuma preocupação de contar para vocês toda essa história, porque aqui nós não fazemos venda de bênçãos. Ensino a palavra de Deus. As pessoas queriam mais. Os líderes religiosos desse tempo queriam muito mais do que podia ter. Então, nas vendas das indulgências havia falas. Quando a moeda cair na caixinha do cofrezinho lá, quando o tilintar da moeda cair, uma alma vai saltar do purgatório. E tinha uns teatros para causar horror nas pessoas. E as pessoas pagavam para salvar as almas.
sendo que Jesus já pagou na cruz para a nossa salvação. E um dos questionamentos do Martinho Lutero foi: se o Papa ama tanto as almas dessas pessoas, por que ele não salva as almas delas? Já que uma fala dele, um documento dele escrito, pode tirar as almas do purgatório, por que ele não faz isso de graça? Por que tem que pagar? Por que ele, já que ele tem tanto amor pelas almas, por que ele não tira todo mundo de lá numa tacada só e de graça? Sem ter que pagar nada. Havia tanta ignorância que as pessoas não pensavam sequer nisso. E esse jovem coloca a vida dele em risco. E se não é o imperador da Alemanha na época, que gostava muito dele, tomar uma atitude drástica de protegê-lo, dar-lhe proteção, esse homem morreria. Porque no dia que ele vai para se apresentar diante do concílio católico, estava tudo certo para matá-lo. Eles iam matá-lo. Ele ia ser levado diante do público e queimado em praça pública. Mas esse imperador da Alemanha manda sequestrá-lo no meio do povo. Quando ele começou a falar, no filme dá para ver o alvoroço que acontece. Eles pegam e dão uma rasteira nele ali, e o pessoal sai levando ele, põe um capuz na cabeça dele e rapa fora com ele. E prenderam ele, ficou 10 anos preso numa torre lá no local, escondido, porque ele era um homem de valor. E nesses 10 anos, esse homem vai traduzir a Bíblia para a língua do povo. Vai traduzir a palavra de Deus. Olha que coragem. Olha que ousadia. Todo mundo acha que ele morreu. Todo mundo acha que ele sumiu da terra. E ele está lá trabalhando, traduzindo a palavra de Deus. Traduzindo a palavra. E quando ele vem diante do povo, ele vê que as coisas estão tudo reviradas, uma bagunça terrível. Ele começa a preparar os pregadores, mas esse negócio vai causar um alvoroço. E esse homem entra numa depressão muito grande. Diga comigo, os ataques do diabo. Os contra-ataques, os ataques do inferno contra ele. E é nessa hora que chega lá nesse palácio, nesse local que ele está, uma mulher chamada Catarine, uma freira, que lê os escritos dele no convento. Quem já tinha ouvido essa história, diga amém. Quem já ouviu essa história? 1, 2 pessoas, 3, 4, 5. Então está tendo propriedade o assunto. Deixa eu terminar direitinho. Quem está gostando, diga amém. Já vamos orar. Tem conexão com a mensagem que eu estou pregando, sim ou não? Eu estou mostrando como Deus pode lhe usar. Você precisa se levantar em Deus com fé, em nome de Jesus. Ele agora lá na sua torre, preso lá, essa Catarina, essa freira, vai para lá e sabe com quantas mulheres ela foi? Com outras 12 freiras. Ela já tinha as 12. Eu acho que vocês não ouviram, você não entendeu nada. Dá um aplauso para ela então, se você entendeu. Ela já levou as 12 junto. Ei, colheita! É o avivamento da Alemanha, não era de Éfeso. Ela já leva suas 12 com Lutero. E ela diz, nós queremos servir a Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus, Lutero. Gente, tem pessoas aí querendo servir a Deus. Fala comigo assim, está na hora de eu me levantar. Irmãos, você e eu, nós estamos numa liberdade religiosa. Não tem ninguém querendo te matar. Você não precisa ficar preso numa casa. O homem ficou barbudo, o cabelo cresceu, ficou irreconhecível. Eu e você podemos pregar, podemos visitar as pessoas. E essa mulher então fala, nós queremos estudar a palavra, queremos conhecer Deus. E elas agora abrem mão, renunciam e rompe com Roma, rompe com o catolicismo romano. E o Lutero fica até muito interessado em ajudar essa dona a se casar. 12 freiras. E ele começa a querer arrumar um casamento para essa dona. Mas nessa história de querer arrumar um casamento para ela, o sujeito não deu certo o primeiro. A família não quis, não queria que ele casasse com uma ex-freira. Um outro casar também não deu certo. E a mulher ficou revoltada. Diga, mulher revoltada não presta. E essa mulher foi para ele e falou assim, aqui ó, você quer saber de uma coisa? Meu pastor Lutero, pode parar com esse negócio de querer arrumar casamento para mim. Esse trem não dá certo não. Segundo, já estou com vergonha, já chega.
Você quer saber de uma coisa? Eu já escolhi com quem eu vou casar. E eu só vou casar se for um homem de Deus igual você. A mulher usada, ou mulher usada. Eu só vou casar se for para casar com um homem que tem compromisso com Deus e que ama a Deus e que está a fim de fazer a obra de Deus igual você. Eu estou te falando que é igual você. É isso que eu te digo. E o Lutero casou com essa irmã então. Sabe o que ele disse? Eu aprendi mais 1 ano de casado do que todo o meu tempo de convento, de monastério lá. Diga comigo, porque a família ensina. Ensina muito, irmãos. Ensina muito. E essa mulher ajudou esse homem demais. Porque o que é que a Bíblia diz? É melhor serem? De novo, é melhor serem? Quem é casado aqui, diga aleluia. É, irmão, nós somos caros, homens, né? Mas graças a Deus pelas irmãs que têm nos ajudado a ser essa bênção que nós somos. Dá um aplauso a Jesus por isso. Aleluia, glória a Deus, bem forte, queridos. É melhor serem 2 do que 1. E se nessa mulher, esse homem entrou em depressão de novo. E ela ajuda o Lutero a sair das suas casinhas depressivas. E falar para ele, toma jeito, rapaz, você é um homem de Deus, Deus chamou para uma grande obra. E às vezes tem mulher aqui falando com o marido, levanta, homem, Deus quer te usar, é você. E o marido, não, nem eu não, eu não tenho esse chamado. Foi essa mulher que ajudou esse homem. Interessante que ela ajuda o Lutero nessa grande revolução. E eu penso aqui que houve várias libertações. Eu quero profetizar na sua vida uma libertação para esse tempo agora. Diga comigo. Lutero se libertou da religiosidade da época. Vamos. Diga, Deus está falando comigo. Que é para eu me libertar de toda a religiosidade deste tempo. E ele entendeu uma coisa, e era uma mensagem que Lutero pregava. Todo crente é um sacerdote, e todo crente precisa dar fruto no reino de Deus. Eu vou repetir, porque eu acho que alguns não entenderam. Uma religiosidade, que ele ajudou o povo a sair dela também, porque ele descobriu que ele era um sacerdote. E ele disse, todo crente é um sacerdote. Todo crente precisa dar fruto no reino. Todo crente precisa ser um mensageiro do evangelho. Eu vou profetizar aqui hoje, meu Deus, estou começando a esquentar já. Deus vai arrancar a religiosidade da sua alma, da nossa alma. Irmão, você vai se levantar, sem confundir o seu sacerdócio, respeitando os sacerdotes do templo, entendendo que você é um sacerdote chamado por Jesus para ser uma grande bênção, debaixo do princípio da autoridade, e Deus vai lhe usar. Eu profetizo, não sei, alguns estão dormindo, levante-se, Deus vai te usar. Lema candarabassur de rai. Com essa transformação, nessa reforma, nessa mudança, houve um novo tempo na história desse homem. Ele começou uma nova vida. Ele rompeu com a religiosidade. Rompeu, diga comigo, com o legalismo. O legalismo dizia, você não pode casar. Mas a palavra de Deus dizia, você tem que ser casado. Cuide bem da sua casa, inclusive. Legalismo é terrível. O legalismo havia aprisionado aquelas mulheres, mas elas também romperam com o legalismo. Romperam com tudo aquilo que podia limitá-las a conquistar, a serem as mulheres que Deus queria usar. 12 mulheres, eu profetizo, Deus me dá essas 12 guerreiras aqui hoje também. Levanta, Senhor, 12 mulheres guerreiras, conquistadoras, que não queiram outra coisa a não se honrar o Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. E eu já profetizo que tem mulher aqui que vai levantar com a unção de 12. Em nome de Jesus. Você vai buscar as tuas 12. Porque Deus vai fazer isso. Ele começou a combater as ideologias do inferno naquele tempo. Diga, essa é a minha missão. Combater as ideologias do inferno nesse tempo. Tem muita ideologia do diabo nesse tempo, então não tem? Então é hora de você protestar. Dá glória a Deus aí, fala alguma coisa, irmão, por favor. Não, cadê os crentes dessa igreja? Meu Deus, me ajuda. Lá na galeria, onde estão os crentes dessa igreja para dizer amém?
Aleluia. É hora de você se levantar para combater as ideologias do diabo, para combater os enganos, para combater os abusos, para combater as mentiras, para combater a injustiça. Eu vi nosso irmão Magno Malta falando lá, irmão se levantando, porque nós vivemos debaixo de uma opressão política. Vivemos debaixo de muita opressão, nós estamos sendo saqueados todos os dias. Nós somos um povo que está sendo roubado todos os dias. O Datena não suportou esses dias, estourou. Está sendo até processado. Os homens de bem não estão suportando, estão estourando. O cara perdeu, porque ele perdeu o bom senso ali como um jornalista, ele não podia falar tudo aquilo. Chegando ao ponto de dizer, daqui a pouco vai estourar a boiada, vamos começar a matar político em praça pública. Vocês viram a fala dele lá? Quem viu isso? Ele perdeu as estribeiras. Eu vi um deputado falando, um jovenzinho deputado, não sei de onde é aquele deputado, falando sobre a reforma política que tem que acontecer. Está na hora de se levantar. A igreja de Deus, ela tem voz profética na nação. O Renê falou, mandou um áudio, eu vou mandar para vocês todos, sobre essa mulher que está vindo no Brasil aí, Judith Butler, é uma judia, como era Karl Marx. Karl Marx também era judeu e era crente, e se desviou, e essa mulher aí é judia, mas Israel disse, ela está desviada dos princípios, ela é inimiga de Israel. Ela é inimiga do próprio povo de Deus. Ela traiu o próprio povo de Deus e o Deus do povo. O Deus da família. Essas pessoas estão se levantando. Nesse tempo é hora de você se levantar contra as ideologias do inferno. Abrir a boca, falar, profetizar. É hora de reforma. É hora do sal salgar, da luz brilhar. Jesus disse, vocês são sal da terra. Sal é para dar gosto. Sal é para salgar. A nossa família precisa salgar. A nossa família precisa ser um modelo, referência e causar sabor nessa terra. Nossa vida tem que ser uma vida diferente. Nação santa é isso. Um povo santo, um povo cuja fala, a conduta, as ações causam gosto. Pela sua atitude nobre, bonita, honrada. Não podemos mais ser aquele povo de Deus com o nome manchado, com a vida manchada, um testemunho manchado. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, e que é de Deus de verdade, que brilha. Jesus diz, vocês não foram chamados para serem colocados debaixo de uma mesa. Não é para ficar debaixo de um balde. Luz se coloca no lugar mais alto da casa, para iluminar todos que entram. Vocês têm que ser como aquela cidade colocada no alto do morro, e que quando acende as luzes, não tem como esconder essa cidade. A sua luz tem que brilhar. Mateus 5, versos 13 a 16. A sua luz precisa brilhar. Diga, a minha luz tem que brilhar. Esse homem entendeu isso. Cometeram muitos erros, mas também muitos acertos. As 5 solas estão aqui, ó. Sola a Escritura. Não o que papas dizem, mas é o que a Bíblia diz. Não o que imperadores ou reis dizem, mas o que a Bíblia diz. E somente o que ela diz é o que nós vamos seguir e vamos acreditar. Solo Christus. Somente Jesus, somente Jesus Cristo. Não tem outro que salve. Não tem outro que possa salvar. Sola gratia. Somente a graça de Deus. E não é só essa graça que me perdoa, um favor imerecido. Mas eu também tenho entendido nesse tempo, estudado sobre isso, que a verdadeira graça de Deus não é só um favor imerecido que eu não mereço.
e que só vê os meus pecados como possíveis de serem perdoados. Mas a graça de Deus também é aquela que me dá poder para vencer o pecado, poder para viver uma vida santa, poder para suportar os dias maus e honrar a Deus, poder para viver o Evangelho. Isso é a graça. Que Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, diga poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode ser fraco, mas o poder de Deus, manifesto pela graça de Deus, nos conduz e nos capacita a uma vida vitoriosa nele. Se você pode, faz alguma coisa e o adore. Sola fé, sola fide. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras, mas é pela fé em Cristo. A fé na pessoa de Jesus Cristo. E só a Deus, só lhe deu glória. Somente a Deus seja a glória. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar. Romper com religiosidades. Abrir a boca e protestar contra toda a ideologia do diabo nesse tempo. Sermos verdadeiros protestantes, proclamadores da palavra. Aqueles que perturbam a terra no bom aspecto. Aqueles que entenderam que é hora de se levantar, de combater o mal. Nós não podemos mais permitir que o diabo continue avançando. Martinho Lutero entendeu que a igreja não podia ser maior do que Deus. Papas não são maiores do que Deus. Homem nenhum é. A Deus seja a glória. Não podemos idolatrar a igreja, não podemos idolatrar pessoas, pastores. Deus levantou Lutero para mostrar para o mundo que Jesus Cristo era o único Senhor, que Deus continua reinando. E assim como aconteceu naquele tempo uma grande revolução que se espalhou pelo mundo afora, eu quero profetizar, vai acontecer no nosso tempo. Deus vai te levantar. Nós estamos vivendo muitos tempos proféticos, 500 anos da reforma protestante. Deus vai te levantar, meu irmão. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Está na hora de nós nos levantarmos. Eu vou te contar o último tópico que Deus fez com Lutero. Deus levantou um imperador para protegê-lo, para cuidar dele, em alguns aspectos. Um dia o imperador, depois de um tempo, chamou Lutero. Escute essa parte. Tem a ver com a palavra de oferta que eu dei. Chamou esse homem, Lutero, que até então não tinha nada, havia entregue tudo pela obra, tudo por amor a Deus. E levou a ele num castelo muito chique. Pensa no castelo. Era o castelo. Lugar lindo, suntuoso. E disse para ele: Lutero, esse castelo aqui é para você. Esse castelo é seu. E deu para ele. Busque, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Esse homem teve 5 filhos. E Deus cuidou da sua família. Porque toda pessoa que cuida dos interesses de Deus vai ver a glória de Deus também prosperando a sua família. Esse imperador deu para ele um castelo valiosíssimo, muito chique. E falou: esse castelo é forte, Lutero. Veja como esse castelo é forte. E foi nesse momento, pastor Douglas, que ele disse: vocês dizem que esse castelo é forte? Pois forte é o nosso Deus. E compôs um hino chamado Castelo Forte. Porque todo verdadeiro adorador vai honrar e dar sempre a Deus toda a glória. O castelo não é forte não, forte é o Deus que eu sirvo. Ele é castelo forte. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga comigo, essa história é linda. Diga, mas Martinho Lutero já morreu. Vai? Tem 500 anos quase. 400 e alguma coisa. Para quem Deus está falando hoje então?
Quem Deus está chamando hoje? Quem é o sacerdote real? Quem é a nação santa? Quem é o povo adquirido? Quem é a raça eleita? Vem para frente, por favor. Vem para frente, irmão. Vem com fogo no olho, nos olhos, vem com fogo na boca. Eu quero lhe afirmar nesta noite. Yeshua Hamashia te entregou uma chamada sacerdotal, profética. Deus te chamou, irmão. Deus te chamou, irmã. É hora de você se levantar. Não sei se você entendeu. Deus te chamou. Se alguém aqui ora em línguas, comece a se manifeste em línguas. Comece a orar em línguas. Deus te chamou. Hoje não é Martim Lutero que Deus está chamando. Ele está chamando você, Brito. Está chamando o Márcio. Está chamando Mauro. Está chamando Terezinha. Está chamando Dalila. Vivemos dias de batalha, dias de trevas também. Deus há de levantar reformadores nesse tempo. É tempo de restaurar princípios. É tempo de proclamar o Evangelho. É tempo de anunciar somente a Escritura, somente Cristo, somente pela graça, pela fé, somente a Deus seja a glória. Eu quero ouvir você orando. Eu quero ouvir você orando. Deus não te trouxe aqui por acaso hoje. Ele selecionou os seus. Ele te selecionou para estar aqui nessa noite. Levante-se, jovem. Levante-se, jovens. Levantem-se, homens e mulheres. Eu quero ouvir sua voz gemendo, gritando, se desesperando diante de Deus nesse lugar. Eu te escolhi, diz o Senhor. Eu te escolhi, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Deus te fez conhecer a verdade por um motivo certo, com um propósito definido, para que você manifeste as suas grandezas, para que nós anunciemos as virtudes dele, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante-se, levante-se, solte a voz. Oh, somos a geração que nasceu na era do Espírito Santo. Deus vai levantar os seus reformadores desse tempo. Jovens vão ouvir a voz do Messias. Jovens vão ouvir a voz do Espírito de Deus os levantando para um novo tempo, uma nova história, uma nova vida, um novo tempo. Serão reformadores, serão restauradores, como diz Isaías capítulo 61. Levante a voz em outras línguas o mais alto que você puder. Solte a voz o mais alto que você puder. Reparadores de brechas. Levante a voz em outras línguas. Restauradores de famílias, restauradores de princípios. Ei, o teu Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. Não há outro como Ele, não há outro como o Senhor. Não há outro, aliás, Ele não é um Deus, Ele é o Deus, o único Deus e verdadeiro Deus. Não há outro como o Senhor. Lekabarasanderemanasai, Remakataramanasai, Lebakataramanasai, Rebakataramanasai, Andarabababababas. Erga o nome dele, erga o nome dele. É hora de agir. É hora de você se levantar.
Chega de somente ouvir a pregação, somente ouvir a palavra. Levante-se, levantem-se homens, levantem-se mulheres de Deus. A geração que tem fome, a geração que tem sede, a geração que tem fome e sede de justiça, a promessa é: serão saciados. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus, nós temos fome e sede de justiça. Andaramanassai, Rebacataramanasai, oh Rababababás. Deus vai te usar. Deus te levantou como sacerdote. Se Deus pode usar esse homem, pode usar você também. Seu nome pode não estar na Bíblia, seu nome pode não ser como o nome de algum profeta famoso da Bíblia, como o de Martim Lutero não era, mas Deus, Ele pode lhe usar. Lemacataramanasai, todos vão ouvir o seu nome. Vão ouvir falar de Márcio, vão ouvir falar de Marlon Batista, vão ouvir falar de Paulo, vão ouvir falar de Lourdes, vão ouvir falar teu nome em todos os cantos da terra. Teu nome vai ultrapassar a sua geração. Vão ouvir falar de William Gomes, de Carol. Senhor, o teu nome eu não sei todos os nomes aqui, mas você pode dizer isso. Deus vai levar meu nome e a minha história pelas gerações, como fez com Abraão, fará comigo também. Deus disse a Abraão: eu vou abençoar as famílias da terra através de você. Vão ouvir falar de Gisele Batista, vão ouvir falar de Mauro e Gláucia, vão ouvir falar do teu nome, jovem, vão ouvir falar da tua história. Levante-se, 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 feche os olhos. Deus quer dar visões aqui hoje. Feche os olhos, Deus quer entregar ministérios aqui hoje. Sai lá na galeria, meu irmão. Leozinho, receba aí também. Lemacataramanasai, Lucas, receba aí também. Começa na sua casa. Começa na sua casa hoje. Lecataramanasai, se desespere. Ramanasataraca, Boromanassandarabarakaia. Lecataramanasai. Vamos ouvir a tua história. Teu testemunho vai ecoar pelas gerações. Ramassandarabakaia. Xaramanakaia. Não importa se esse é um tempo difícil, Deus está levantando os seus reformadores dessa época. Randaia Xeremanakaia, Randaia Xeremanakaia, Xemaracataramanachorocotoromanasai. Não importa as demandas, as guerras que você vive, Lemacataramanasai, Deus sabe todas elas. Ele está te chamando, levante-se. Rebababababas, 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 rebababababas. Vai, irmão, sobe. Você pode fazer melhor que isso. Abre os céus nesse lugar. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua casa. Ei, não se esqueça que Ele é bom. Não se esqueça, Ele cuida até dos lírios. Ele cuida dos pássaros. Você vale mais do que isso para Ele. Ele prosperou os seus no passado. Ele é que prospera a sua casa. Ele é que abençoa você em todas as suas ações, em todas as suas conquistas. Lemacataramanasai, Lemacataramanasai. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória.
abro meu coração para que entre o Rei. Declare: eu abro meu coração. Preste atenção. Escute. Fique no seu espírito, orando, intercedendo no seu espírito. E preste atenção nessa parte que eu vou lhe falar. Um sapateiro chegou para Martim Lutero e perguntou para ele uma certa feita: como é que eu posso fazer a obra de Deus? Eu sou apenas um sapateiro. Como é que Deus vai me usar, Martim? Eu sou apenas um sapateiro. Ele disse para ele: sabe como é que você pode fazer a obra e começar a fazer a diferença? Sendo o melhor sapateiro. Dê a Deus a glória, sendo o melhor no seu ramo. Começa aí. Alguns querem dar glória a Deus só com a boca, só com a fala e não com testemunho. E isso tem causado tantas dificuldades. Seja o melhor no lugar onde Deus te colocou. O melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor servo, o melhor líder, o melhor discípulo, a melhor ovelha, o melhor pastor. Começa aí onde você está, sendo o melhor que você puder, para a glória de Deus. É assim que a gente dá glória a Deus, fazendo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Eu quero encerrar profetizando sobre a sua vida, porque Deus quer nos tornar um povo excelente em tudo o que somos e fazemos. E as pessoas vão ter gosto de seguirmos. Eles vão olhar para a nossa família e sabe o que eles vão falar? Eu quero ter uma família igual a tua. Eu quero ter um casamento igual ao teu. Olha, a gente até vê essas distorções por aí, mas isso não me causa atração. O que me causa atração é ver a sua casa, é ver teus filhos, é ver a sua vida. Você é feliz, você é alegre, você dá valor à família, você valoriza o casamento, você ainda anda com Deus, você prospera. A sua vida é o que me atrai, não é aquele modelo errado que me atrai, mas é o teu modelo de vida. Sal da terra e luz do mundo. Levante suas mãos ainda hoje. Solte esse louvor. Espírito Santo, vem. Vem sobre cada sacerdote e sacerdotisa do Senhor nesse lugar. Nós queremos um avivamento e precisamos de um avivamento de testemunho. Um avivamento de vida. Para que as pessoas vejam e deem glórias ao teu nome. Comece a cantar esse louvor e vai meditando nessa palavra. E na medida que o Espírito de Deus vai te tocando, vai adorando, vai glorificando, vai orando, vai colocando a tua vida no altar, vai consagrando a tua vida a Deus. Adore e ore. Adore e reflita sobre isso. Oba sande coro manasanda rabaka. Shebara kotoro barabarababa. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Ora makatoroba sandarabakatara manasa. Seja o melhor onde Deus te colocou. Em todos os setores, em todas as áreas, seja o melhor. Quando sandereba kotoromanasai, rakotomanaya kotoromanasai, eu creio, Pai, eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé, eu estou vendo pela fé, eu creio. Esse lugar lotado de vidas, de almas para o Senhor. Kadorobassoro kotoromanasai. Eu creio, eu vejo pela fé. Eu tomo posse pela fé de todo o crescimento do avivamento nas células. As fontes estão sendo liberadas sobre cada um de teus filhos nesse lugar. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.
Shataramanassai. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, diga, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, aleluia, eu abro meu coração, aleluia, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Aplaudindo, vamos. O Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem aleluia, é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Solte a voz e diga aleluia bem alto. Aleluia! Aleluia! Bem-vindo ao novo tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Diga, nasceu um reformador de gerações, amém ou não amém? Então diga aleluia bem alto, bem forte, com aplausos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nasceu uma geração de reformadores, amém? A escola pública que nós conhecemos surgiu com a reforma protestante, porque as crianças não tinham instrução, não sabia ler nem escrever. Então Martinho Lutero é que começa as escolas públicas, as universidades. Isso são todos, diga comigo, legados da reforma. A classe média é um legado da reforma. Porque quando Deus nos levanta, o nosso campo de ação vai ser muito mais do que apenas no campo espiritual. Nós vamos causar uma revolução para a glória de Deus nessa terra. Deus há de nos levantar. Amém?